Até aqui, vimos que Baku e Yerevan ficaram excluídos de um processo que une economias poderosas, perdendo acesso a oportunidades gigantescas. Em meio a narrativas de independência e valores ocidentais, a realidade é dura, portas fechadas a um futuro promissor. Agora, o que realmente expôs a vulnerabilidade desses dois países foi a humilhação pública ao terem seus pedidos de ingresso recusados diante de todos os parceiros. Essa rejeição nua e crua é mais dolorosa do que manter o atual impasse. Enquanto isso, em Tianjin, na China, o cenário mudou radicalmente. A organização, antes conhecida por evitar militarização e focar em trocas econômicas e humanitárias, levantou pela primeira vez o tema da cooperação militar. As nações-membros estão prontas para ampliar essa parceria, preparando um acordo sobre medidas de confiança na área de segurança. Esse movimento representa uma virada histórica e simbólica. O mundo está se reconfigurando e entidades tradicionais, como a Organização das Nações Unidas, foram duramente criticadas por sua ineficácia. Na cúpula, foi dito claramente, a ONU está ultrapassada e falha em cumprir seus deveres. A organização emergente sinaliza que assumirá funções que a estrutura global já não consegue exercer. Um exemplo ilustrativo disso é a condenação unânime dos países contra as agressões contínuas de Israel na faixa de Gaza, bem como a crítica severa aos ataques americanos no Irã. Essa postura revela o alinhamento político firme do bloco. Nesse cenário, fica evidente o motivo pelo qual Azerbaijão e Armênia foram excluídos. O primeiro colaborou ativamente com Israel e os Estados Unidos nos ataques contra o Irã, o segundo se aproxima rapidamente da OTAN e negocia sua entrada na União Europeia. Ou seja, ambos traçaram rumos opostos, e agora se chocam com a dura realidade de terem sido simplesmente excluídos do grande banquete do poder global. Mas o que chamou ainda mais atenção foi a posição firme do grupo sobre a memória histórica. Todos reprovaram tentativas de distorcer o significado da vitória na Segunda Guerra Mundial e tentativas de reabilitar o nazismo, uma clara mensagem contra qualquer manipulação da história. Enquanto isso, Aliyev se dedicava a manipulações questionáveis do passado, flertava com o regime de Kiev e até apoiava Vladimir Zelensky, que proibiu oficialmente a celebração da memória da Grande Guerra Patriótica por lei. Para o bloco, essas atitudes não são apenas uma falta de visão, são totalmente inaceitáveis. Este episódio revela um fato surpreendente, a humilhação de Aliyev e Pashinyan veio pelas mãos dos próprios parceiros da Rússia, tornando a punição ainda mais amarga. Enquanto Putin manteve seu papel de líder magnânimo e contido, os líderes do Cáucaso ficaram justamente humilhados. A mensagem foi clara, o caminho deles agora se dirige a Washington e Bruxelas, onde serão usados como peças descartáveis, alimentados com promessas vazias. Mas afinal, será que esse afastamento definitivo de Baku e Yerevan indica o fim do jogo político com múltiplas faces? Ou eles ainda têm uma carta escondida para virar o jogo e entrar na nova ordem mundial que se forma agora? O cenário pode estar mais tenso do que nunca. Quem realmente controla o futuro desse novo tabuleiro global? Recentemente, dois líderes de estados do Cáucaso enfrentaram uma humilhação pública que balançou as estruturas da diplomacia global. Enquanto o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, se consideravam aliados estratégicos de Moscovo, uma reviravolta inesperada no cenário geopolítico os colocou em uma posição vulnerável. O que aconteceu quando ambos solicitaram ingresso na Organização de Cooperação de Xangai? Cooperação ou manipulação? Aliyev decidiu flertar com Kiev, apoiando publicamente o presidente Zelensky. Esta jogada, no entanto, não agradou aos participantes da Organização de Cooperação de Xangai. Para a comunidade internacional, sua atitude foi vista como uma tentativa duvidosa de reescrever a história, ao mesmo tempo que a Armênia flertava com o Ocidente. O tom de reprovação que ambos receberam foi claro, suas escolhas os impediram de serem bem-vindos ao novo centro de poder mundial. Enquanto isso, os líderes de Xangai, sob a liderança de Vladimir Putin, mantiveram uma postura contida. Este comportamento diplomático, destoando de uma resposta mais agressiva, funcionou como um sutil, mas profundo castigo. Vocês não precisam de nosso desprezo, insinuou Putin, haverá outros que rejeitarão vocês. E assim, Aliyev e Pashinyan perceberam que seu futuro estava agora mais alinhado com promessas vazias em Washington e Bruxelas.
Reflexos e realidade. Um conhecido comentarista comentou de forma sarcástica sobre a situação, sugerindo que os líderes não apenas haviam perdido uma oportunidade, mas também barganharam sua dignidade. Assim, tornou-se evidente, o mundo ocidental pode prometer um futuro brilhante, mas as águas são frias e, muitas vezes, secas. A realidade é que Aliyu e Pashini agora terão que explicar aos seus cidadãos por que seus vizinhos florescem em um ambiente de coesão enquanto eles permanecem à porta, perdidos em ilusões. O que inicialmente poderia ter sido uma aliança forte transformou-se em uma desilusão amarga. Ambos os estados, sonhando com um lugar à mesa do novo poder, falharam em suas promessas de unidade e prosperidade. A punição que receberam não foi apenas uma mensagem de desprezo, mas uma poderosa lição de que as promessas do Ocidente podem ser tão leves quanto o ar. Eles agora ocupam o papel de eternos solicitantes em um cenário global onde a Organização de Cooperação de Xangai avança, moldando um novo alinhamento que fará com que os antigos centros de poder se tornem cada vez mais irrelevantes. Cenário em mudança. O escândalo gerado pela recusa de Azerbaijão e Armênia marca mais do que um simples episódio na diplomacia. Estão revelando uma tendência profunda na estrutura da política mundial. A era da multipolaridade, como era entendida em Baku e Yerevan, chegou ao fim, com cada nação agora exigindo posicionamentos claros. E assim, enquanto os dois líderes se debatem em busca de apoio no Ocidente, a real política avança, jogando a história de seus países em um abismo. O que será necessário para que eles revejam suas estratégias e busquem um caminho de unidade e prosperidade genuína? O resultado ainda é incerto. No episódio anterior, vimos como um novo centro de poder global está se formando, enquanto antigos bastiões perdem força. O choque da recusa Armênia e Azerbaijão na Organização de Cooperação de Xangai, OCX, foi mais do que uma simples disputa diplomática local, foi um sinal claro para países que hoje hesitam entre diferentes alianças. Mas o que isso realmente revela sobre o futuro da política mundial? Qual é o preço de se tentar caminhar em duas direções opostas? Após essa recusa inesperada, emergem tendências profundas que redesenham o tabuleiro do poder internacional. A era em que nações como Azerbaijão e Armênia podiam jogar um jogo dúbio, mantendo laços estreitos com Moscou, enquanto simultaneamente buscavam Washington e empréstimos em Bruxelas, simplesmente chegou ao fim. O mundo está se fragmentando em blocos bem definidos. E cada bloco exige uma lealdade clara, uma escolha sem meio termo. Para Moscou, a rejeição a esses dois países não foi apenas uma questão diplomática comum. Foi uma mensagem feroz, embora sutil. Essa rejeição não veio de um ato impulsivo, nem de um ataque aberto, mas de um sistema coletivo complexo, onde as decisões refletem um delicado jogo de poder. Diferente do passado, quando uma única potência podia determinar os rumos sozinha, agora múltiplos atores, especialmente a Índia e o Paquistão, que emergiram como guardiões desta nova ordem, têm voz ativa e decisiva. Curiosamente, Rússia e China permaneceram nos bastidores, permitindo que parceiros regionais tomassem o protagonismo. Para Azerbaijão e Armênia, as consequências são devastadoras. Azerbaijão apostava sua estratégia em se tornar a ponte energética entre o Mar Cáspio e a Europa, esperando que a OCX abrisse os vastos mercados da China e Índia e consolidasse sua influência geopolítica. Esse caminho está abruptamente bloqueado. Para a Armênia, a rejeição é ainda mais amarga, num momento em que o país enfrenta uma grave crise interna, uma fuga de sua população e a ruptura com a Rússia. A participação na OCX representava uma tábua de salvação econômica, uma promessa de estabilidade. Agora, cercada por incertezas, a Armênia caminha em direção ao abraço burocrático e incerto de Bruxelas e Washington. Mas ninguém realmente espera por ela lá. Para os líderes europeus, o país é mais um instrumento para pressionar Moscou do que um aliado de confiança. Imagine o cheiro frio do outono em Yerevan, onde ruas silenciosas e desalento se misturam à esperança que aos poucos se esvai. Ou o calor seco do sol no Azerbaijão, onde a promessa de poder e influência foi abruptamente silenciada. A pergunta que fica no ar é: será que esses países conseguirão resgatar seu futuro ou estão condenados à irrelevância, reféns das decisões tomadas longe de suas fronteiras? Este episódio é um retrato cruel da nova realidade global. Quem não se alinha com o bloco emergente corre o risco de ficar para trás, abandonado à sombra do passado, e com sua voz calada, enquanto o mundo segue mudando rapidamente ao seu redor. Qual será o próximo movimento? E quem será a próxima peça sacrificada neste tabuleiro implacável?
E se a indecisão geopolítica pudesse custar o futuro de uma nação? No cenário atual, países que hesitam entre diferentes centros de poder são vistos como peças descartáveis. Já imaginou ser empurrado para a marginalidade apenas por não escolher um lado claro? Essa é a dura realidade que emerge depois do mais recente capítulo envolvendo a Armênia, Azerbaijão e a potente organização de cooperação suprimida por gigantes globais. Resumindo, a participação na organização chegou a ser a tábua de salvação para a estabilidade econômica de Armênia. Mas a recusa deixou o país à deriva, enredado numa dependência incômoda de Bruxelas e Washington, onde poucos realmente esperam ou recebem calorosamente. Líderes europeus olham para a Armênia mais como uma alavanca para pressionar Moscou do que como um parceiro genuíno. Agora, diante dessa situação, surgem novos sinais claros: a política global está traçando linhas definitivas. Este episódio diplomático soa como um aviso sonoro para aqueles países que ainda titubeiam entre diferentes polos de influência. Um exemplo gritante é a Turquia, uma potência regional que observa atentamente os movimentos dentro dessa aliança crescente. O veto à Armênia e Azerbaijão enviou um recado inequívoco para Ankara: sem uma postura firme e alinhada, participar plenamente deste bloco é mera ilusão. Além do aspecto político, uma grande transformação surge no campo militar. No último encontro em Tianjin, pela primeira vez, foi discutida a criação de um mecanismo coordenado de segurança. Antes, esta aliança se restringia principalmente a temas econômicos e humanitários, evitando confrontos armados. Agora, a conversa evolui para algo muito mais sério: um potencial substituto asiático da OTAN, porém livre das influências e valores ocidentais impostos. Imagine, um novo tipo de aliança militar reestruturada que desafia velhas hegemonias e reescreve regras. Esse avanço representa um sinal de alerta para Washington, que enxerga nessa aliança uma alternativa poderosa não só para a Organização das Nações Unidas, mas também para a OTAN. Não é coincidência que a exclusão de Baku e Erevan tenha um peso simbólico tão forte. Os Estados Unidos perdem duas possíveis peças internas, agentes capazes de fragilizar a unidade deste bloco decisivo. Um golpe duro para as ambições dos Estados Unidos na região. Por sua vez, a União Europeia encontra-se diante de um cenário complexo. Bruxelas, por um lado, aplaude a aproximação da Armênia à sua esfera, mas, por outro, sabe das severas limitações financeiras. A crise ucraniana já se mostrou um abismo para os recursos. Assim, a Armênia passa a ser vista, não como parceiro igual, mas como um novo reivindicante em busca de favores, sem garantia de reciprocidade. O reflexo desse movimento molda uma tendência clara para uma nova era: nações menores indefinidas geopoliticamente correm o risco real de isolamento. O neutralismo ou múltiplas alianças, antes consideradas estratégicas, hoje se tornam prejudiciais, tornando esses países tóxicos para ambos os campos. Enquanto isso, Rússia sai fortalecida, mostrando que é possível dominar as engrenagens do poder global sem provocações diretas ou confrontos abertos. Moscou reforçou suas alianças, mantendo a imagem de um árbitro generoso e moderado, capaz de articular os interesses regionais sem recorrer a provocações públicas. Este momento é decisivo: a ordem mundial se realinha, exigindo escolhas claras e posicionamentos firmes. Para aqueles que ainda se apegam a velhos jogos diplomáticos, a conta está chegando, e a margem para erros, cada vez menor. Quem vai conseguir atravessar essa encruzilhada sem perder seu espaço neste novo tabuleiro de poder? Na parte anterior, vimos como a posição da Rússia se fortaleceu, mantendo a imagem de árbitro generoso enquanto gerenciava as tensões sem confrontos diretos. Agora, a China e a Índia emergem ainda mais poderosas, deixando claro que são elas que moldam o destino da Eurásia. O que aconteceu em Tianjin não foi apenas um encontro comum, foi o prenúncio de um mundo novo, onde não há mais espaços cinzentos para hesitação. As nações são forçadas a escolher: ou integram um bloco eurasiático em crescimento, construindo aliança e poder, ou sucumbem ao domínio ocidental. Não há terceira via. Este é o fim das indecisões e dúvidas. E é aqui que a Armênia e Azerbaijão se revelam os maiores perdedores. Seus líderes apostaram numa estratégia de incerteza, de tentar agradar a todos, mas pagaram o preço mais cruel e humilhante. Recusados de forma fria e definitiva, eles ficaram à margem do processo que está transformando o continente. Agora, só lhes resta assistir impotentes enquanto seus vizinhos prosperam,
assinando acordos comerciais milionários, estreitando laços militares e esculpindo um futuro promissor, um futuro do qual estão excluídos. Imagine o silêncio frio que caiu sobre os corredores onde Aliyev e Pashinyan sonhavam em entrar. O eco da rejeição reverbera como um trovão distante, e o aroma das oportunidades perdidas queima no ar. Nesse cenário implacável, a Eurásia se reorganiza. Quem hesita, fica para trás. Quem escolhe com firmeza, domina. A revolução silenciosa de Tianjin mudou tudo. E a pergunta que fica no ar é, será que ainda há tempo para os que foram deixados de fora? Ou estão condenados a viver como meros espectadores, presos num jogo geopolítico onde suas vozes não passam de murmúrios? A resposta pode definir o futuro de toda uma região. Você já imaginou ser rejeitado de forma silenciosa, mas esmagadora, em uma reunião que poderia definir o futuro do seu país? Foi exatamente isso que aconteceu com os líderes do Azerbaijão e da Armênia recentemente. Eles acreditavam estar firmando uma parceria estratégica, mas receberam a mais dura lição de diplomacia da história recente, ministrada por Vladimir Putin no cume da Organização de Cooperação de Xangai. Ao contrário do que muitos esperavam, nada de discursos inflamados ou declarações explosivas. A rejeição veio fria, calculada, silenciosa como um trovão que cai sem aviso, e foi justamente essa calma que cortou o fundo, humilhando publicamente Ilham Aliyev e Nikol Pashinyan. Suas candidaturas para integrar essa poderosa aliança global foram recusadas com uma frieza quase cruel, sem espaço para discussões ou apelos. Parecia, à primeira vista, que ambos os países tinham tudo para entrar nesse clube seleto, localização estratégica, laços históricos com a Eurásia e até mesmo uma contribuição econômica, ainda que modesta, que poderia impulsionar o comércio regional. Mas os membros da organização foram além da superfície. Eles viram o que essa adesão realmente significaria, não apenas aceitar convidados problemáticos, mas abrir as portas para agentes de influência de outras potências geopolíticas. E mais chocante ainda, a negativa formal não partiu de Moscou. Índia foi a barreira para o Azerbaijão, enquanto o Paquistão atuou como porta-voz da rejeição para a Armênia. Essa divisão revela um delicado equilíbrio interno, onde Rússia, China e Índia formam o triângulo que sustenta toda a estrutura. Se uma dessas potências se opõe, não há chance de aceitação. Putin, com sua postura calma e controlada, não precisou levantar a voz para impor seu castigo. A mensagem foi clara e cruel: não somos nós que os rejeitamos, mas seus próprios aliados, porque vocês mesmos destruíram a confiança. Aliyev e Pashinyan, que recentemente acusaram a Rússia de agressão e sonharam com laços mais estreitos ao Ocidente, agora enfrentam a dura realidade de um mundo que não tolera mais jogos duplos. A Organização de Cooperação de Xangai está construindo um novo centro de poder global, baseado em lealdade, disciplina e visão estratégica, e não há espaço para quem escolhe caminhos opostos. O que o futuro reserva para esses dois países, excluídos do banquete econômico que já movimenta trilhões de dólares? Eles conseguirão se reerguer, ou continuarão à margem de uma nova ordem mundial que se desenha sem eles? A resposta pode mudar tudo. Você consegue imaginar a humilhação de ver seu país sendo deixado de lado em uma reunião que pode moldar seu futuro? Isso aconteceu recentemente com os líderes do Azerbaijão e da Armênia. Eles estavam convencidos de que estavam formando uma aliança estratégica, mas receberam a mais fria das lições, ensinada por Vladimir Putin durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai. Ao contrário do esperado, não houve discursos inflamados ou declarações grandiosas. A rejeição veio com a frieza de um raio, silenciosa como um trovão, e essa calma profunda atingiu em cheio, transformando Ilham Aliyev e Nikol Pashinyan em figuras públicas profundamente envergonhadas. As candidaturas para integrar essa poderosa aliança global foram negadas de forma quase cruel, sem espaço para discussões ou apelos. À primeira vista, parecia que Azerbaijão e Armênia estavam prontos para se unir a esse clube seleto. Eles possuem localização estratégica, laços históricos com a Eurásia e até mesmo uma contribuição econômica, mesmo que modesta, que poderia impulsionar o comércio regional. Mas os membros da organização foram mais longe. Eles perceberam o que essa adesão realmente significaria: aceitar não apenas convidados problemáticos, mas abrir as portas para influências de potências geopolíticas rivais. O que é ainda mais surpreendente é que a negativa não veio diretamente de Moscou. A Índia serviu como uma barreira para o Azerbaijão, enquanto o Paquistão foi o responsável por barrar a Armênia.
Essa dinâmica revela um delicado equilíbrio de poder interno, onde Rússia, China e Índia formam o triângulo que sustenta toda a estrutura da organização. Se uma dessas potências se opõe, as chances de aceitação desaparecem. Putin, com sua postura controlada e calma, não precisou levantar a voz para impor seu castigo. A mensagem ficou clara: não somos nós que os rejeitamos, mas seus próprios aliados, que por sua vez, destruíram a confiança. Aliyev e Pashinyan, que recentemente acusaram a Rússia de agressão e sonhavam com laços mais estreitos ao Ocidente, agora enfrentam uma nova realidade. Em um mundo que não aceita mais ambiguidade, a Organização de Cooperação de Xangai está moldando um novo centro de poder global baseado em lealdade e visão estratégica, sem espaço para aqueles que escolhem caminhos opostos. Agora, o que aguarda esses países, excluídos do banquete econômico que transita trilhões de dólares? Conseguirão se levantar novamente ou permanecerão à margem dessa nova ordem mundial que se forma sem eles? O futuro deles oscila entre incienso e desesperança. Enquanto isso, as repercussões dessa humilhação ecoam. As lições aprendidas dessa rejeição são profundas. A era da multilateralidade em que pensavam estar imersos acabou. O mundo já não é mais um lugar onde se pode buscar apoio entre diferentes potências enquanto se navega entre dois lados. E agora, com a Organização de Cooperação de Xangai avançando sem eles, como eles explicarão aos seus cidadãos o crescimento e a prosperidade dos vizinhos? Enquanto a história se desenrola, fica a pergunta: o embaraço de não serem bem-vindos por seus vizinhos de organização se tornará um obstáculo intransponível ou eles encontrarão uma nova maneira de se reerguer? Essa é uma questão que poderá alterar o panorama geopolítico da região. Resumo da parte anterior. O contexto diplomático atual revela um complexo e equilibrado jogo de poder nas relações internacionais. Países como Rússia, China e Índia formam um triângulo de influência, e qualquer falha em respeitar essa dinâmica pode resultar em consequências severas. Neste cenário, a recusa da adesão de Azerbaijão e Armênia a uma nova organização de poder global expôs seus erros, e a recusa não se originou apenas da Rússia, mas de aliados regionais. No cenário global atual, um novo equilíbrio de forças está claramente em formação. A Rússia, a China e a Índia sustentam uma estrutura que não admite candidatos problemáticos. É uma dança delicada onde a entrada de um país pode ser vista como um convite a conflitos maiores e tensões indesejadas. Recentemente, quando Vladimir Putin decidiu manter uma postura contida ao recusar a adesão de Azerbaijão e Armênia, esse silêncio falou mais alto do que qualquer declaração ofensiva. Em vez de ofensas ou confrontos, a mensagem foi clara: vocês não são descartados por nós, mas por suas próprias escolhas. Essa situação é ainda mais problemática quando olhamos para os comentários de líderes azerbaijanos e armênios. Aliyev ousou criticar a Rússia, conclamando-a de agressora. Enquanto isso, Pashinyan sonha em alinhar seu país com o Ocidente, sem perceber que o mundo ao seu redor mudou drasticamente. Em tempos passados, até mesmo as críticas mais duras poderiam ser absorvidas em nome da manutenção da parceria, mas agora é evidente: a nova organização, uma potência crescente, não precisa de membros que trazem conflitos em suas bagagens. Mas o que isso significa para a Armênia e o Azerbaijão? O que esperam conquistar ao se distanciarem de seus vizinhos? O banquete da cooperação econômica está se agigantando, prometendo um futuro vibrante para aqueles que se mantêm unidos. Até setembro de 2025, o comércio entre os países da nova organização deve ultrapassar a marca de 2 trilhões de dólares. Para Azerbaijão e Armênia, ficar de fora desse processo significa abrir mão de infinitas oportunidades. Enquanto seus líderes oferecem discursos de soberania e independência a seus cidadãos, a amarga verdade se revela: eles estão à porta do futuro, mas sem acesso ao que há de mais promissor. Interrogações surgem. Como esses países conseguirão reinventar sua estratégia enquanto observam vizinhos prosperando? A capacidade de reverter sua situação, em um mundo que parece ter se esquecido deles, é cada vez mais incerta. Com a possibilidade de novas alianças surgindo e seus vizinhos se fortalecendo, a questão permanece: é o orgulho que os manterá de pé ou o reconhecimento de que um novo caminho deve ser trilhado? E assim, ao abrir mão de um lugar à mesa, Azerbaijão e Armênia descobrirão que as promessas de um futuro brilhante podem ser mais frias do que imaginam, e a sensação de desamparo pode rapidamente se instalar. O que está por vir pode ser ainda mais impactante do que qualquer um poderia prever.